Você provavelmente foi ensinado que egoísmo é ruim e que pensar nos outros é bom, que se sacrificar pelos outros é uma virtude, colocar suas necessidades acima das dos outros é errado. Ayn Rand, que eu não sei falar o nome, vai aparecer aí na tela, é uma filósofa e escritora que veio da Rússia para os Estados Unidos e disse que isso está completamente errado. Ela dizia que altruísmo, se sacrificar pelos outros, é literalmente imoral, é negar o valor da sua própria vida, é que egoísmo, buscar seu próprio bem-estar de forma inteligente, é a única base válida para a ética. Isso soa chocante, talvez até monstruoso. Como assim ajudar os outros é imoral? Como assim ser egoísta é certo? Mas antes de rejeitar, ouça o argumento completo, porque Rand não está defendendo o que você pensa. O egoísmo dela não é faça o que quiser sem pensar em ninguém, é algo muito mais sério e muito mais controverso. Bem-vindo ao egoísmo ético de Ayn Rand. Prepare-se para ter suas ideias morais mais básicas desafiadas. Neste vídeo você vai entender o que Rand realmente quis dizer com egoísmo racional e por que não é o que parece. Você vai descobrir por que ela acha que altruísmo não é apenas errado, mas profundamente destrutivo. Vai conhecer o argumento oposto de Peter Singer, que diz que você é moralmente obrigado a doar até sentir dor. E mais importante, você vai ter ferramentas para pensar sobre a tensão entre viver para si e mesmo viver para os outros. O debate não é abstrato, é sobre como você vive sua vida todos os dias, quando você deve às outras pessoas e quando deve a si mesmo. Você deve doar para a caridade até ficar pobre, ou isso é destruir sem razão? Deve seguir a carreira que ama, ou aquele que ajuda mais pessoas? Deve se sacrificar pela sua família, ou isso é negar seu próprio valor? Rand e Sartre dão respostas completamente opostas. Sua resposta determina como você vive. Vamos explorar ambos os lados com honestidade. Prepare-se, porque um deles vai te fazer muito desconfortável. Vamos começar entendendo exatamente o que Ayn Rand defendia, porque quase sempre as pessoas entendem errado. Primeiro, o que é o egoísmo racional? O egoísmo racional não é fazer tudo que te dá prazer imediato. Não existe certo ou errado. Não é ser cruel e pisar nos outros para conseguir o que quer. Não é não se importar com ninguém além de você. Rand rejeitava tudo isso. Ela tinha regras morais sérias, só que eram baseadas em cuidar bem de si mesmo, de forma inteligente, não em se sacrificar. Então o que é? Ela diz que você deve buscar sua própria felicidade, sua realização, seu bem-estar como o objetivo principal da sua vida. Isso não significa prazer momentâneo, significa ter sucesso como um ser humano a longo prazo. Isso envolve virtude, trabalhar bem, ser honesto, ter integridade, ser justo, ter orgulho. Você não consegue ter uma vida boa de verdade sem essas coisas. Aqui está onde fica radical. Rand defendia que altruísmo, definido como colocar o bem-estar dos outros acima do seu próprio, é imoral. Por 3 razões principais. Primeiro, é negar o valor da sua vida. Se você deve se sacrificar pelos outros, significa que sua vida vale menos que a deles, né? Que você existe para servir os outros, não para viver sua própria vida. Rand pergunta, por que sua vida valeria menos? Você é ser humano como um direito de buscar a felicidade, tanto quanto qualquer outro. O altruísmo te trata como ferramenta para o fim dos outros, mas você é importante por si mesmo. Temos o segundo, não faz sentido lógico. Se todos devem se sacrificar pelos outros, temos um problema. A deve de se sacrificar por B, B deve se sacrificar por A. Então A deve se aceitar o sacrifício de B, né? Mas isso vai contra o dever de B de se sacrificar. Ou todos devem se sacrificar por algum grupo, mas então as pessoas desse grupo não devem se sacrificar porque eles são especiais. Altruísmo levado à última consequência, levaria todos a se sacrificar por ninguém. Pode aceitar o benefício sem culpa. Eu sei que pareceu meio confuso, até travei também, mas vamos pro terceiro. Terceiro, que é destruir a vontade de reproduzir. Se você cria valor através do seu trabalho, talento, inteligência e depois é forçado a dar para os outros que não produziram, que motivo você tem para continuar produzindo? Rand via isso como pessoas vivendo à custa de outras, usando a culpa como arma. Vamos a exemplos práticos. Sua carreira. O altruísmo diria que você deve escolher a carreira que ajuda mais pessoas, não a que te realiza. Rand diria você deve escolher a carreira onde pode usar seus talentos ao máximo e ter sucesso. Se isso ajuda outros como consequência, ótimo, mas não é sua obrigação moral.
Sobre caridade, o altruísmo diz que você deve doar até sentir dor significativa. Comprar café caro é egoísta, quando poderia salvar uma vida. Randy diz, você não deve nada às pessoas que não conhece. Se quiser doar, doa, mas não por obrigação ou culpa. Sua vida e seu dinheiro são seus. Agora vamos sobre família. O altruísmo diz, você deve sacrificar seus sonhos pelos filhos. Pais existem para servir filhos. Randy diz, você escolheu ter filhos, deve criá-los bem, porque assumiu esse compromisso, mas não deve destruir sua vida no processo. Pais felizes e realizados criam filhos melhores. Importante, Randy não dizia para ignorar os outros, dizia que relacionamentos devem ser bons para os dois lados. Você não ajuda um amigo por se sacrificar, ajuda porque valoriza a amizade, porque ele enriquece sua vida, porque o relacionamento é troca de coisas boas, não é eu me sacrifico por você e você traz coisas boas para a minha vida. Então, investir em mim, você me beneficiaria também. Isso soa frio. Randy diria que é honesto. Relacionamentos baseados em troca voluntária de coisas boas. São mais saudáveis que baseados em culpa e obrigação. Um dos livros de Randy se chama A Virtude do Egoísmo, provocativo de propósito. Ela estava tentando mudar a imagem da palavra egoísmo, mostrar que cuidar de si mesmo, né? De forma inteligente é uma virtude, não um defeito. Uma pessoa com autoestima saudável não precisa pisar nos outros, não precisa viver para os outros, vive para si, produz coisas de valor, troca com outros que também produzem coisas de valor. Esse é o ideal dela. Pessoa independente que não é escrava, nem dono de ninguém. Agora vamos ao oposto radical, o de Peter Singer, um filósofo australiano. Se Randy diz você não deve quase nada a ninguém, Singer diz você deve quase tudo. Singer usa um exemplo famoso. Você está passando por uma lagoa rasa, vê uma criança se afogando. Você pode facilmente salvá-la, mas vai estragar seu terno caro. Você deve salvá-lo? Óbvio que sim, estragar um terno é um custo pequeno comparado a salvar uma vida. Agora, Singer generaliza, se você pode evitar algo muito ruim, a morte de uma criança, a um custo pequeno para você, um terno sagrado, merda, estragado, aí foi. Você é moralmente obrigado a fazer isso. Mas então uma criança morrendo de malária na África, que você poderia salvar doando $5 para comprar um mosquiteiro, é moralmente igual à criança na lagoa? O custo para você é pequeno, o benefício é enorme, logo você é moralmente obrigado a doar. Se você leva isso a sério, a conclusão é devastadora. Praticamente tudo que você gasta em luxos é imoral. Café de R$5 ou R$10, imoral, poderia salvar uma vida. Jantar em um restaurante, imoral, poderia lá alimentar 10 pessoas famintas. Netflix, imoral, é imoral, poderia dar educação para crianças. Singer diz que você deve doar todo o dinheiro que não é estritamente necessário para sua sobrevivência. É capacidade de continuar ganhando dinheiro, até o ponto onde doar mais te prejudicaria, mais do que beneficiaria os outros. Isso significa que viva de forma extremamente simples e doe o resto. As objeções comuns são previsíveis, mas eu trabalhei pelo meu dinheiro. Singer responde, isso não importa. Moralmente, criança morrendo não tem culpa de você ter trabalhado. O sofrimento dela não é menos real porque você trabalhou. Mas há milhões de pessoas precisando. Eu sozinho não posso ajudar todas. Singer responde. O fato de você não poder ajudar todos não te livra de ajudar algumas pessoas. Você ainda deve fazer o máximo que pode, mas isso destrói qualquer qualidade de vida. O Singer responde. Talvez, mas sua qualidade de vida vale mais do que a vida de outras pessoas? Moralmente não, mas ninguém vive assim. Singer responde de novo. O fato de que a maioria não cumpre sua obrigação moral não elimina a obrigação, apenas mostra que a maioria está agindo de forma imoral. Para ser justo, o próprio Singer doa cerca de 25 a 33% do que ganha. Não tudo, mas é significativo. Ele criou movimentos que incentivam doações baseadas em evidência. Ele não diz que você deve ficar na miséria, diz que deve maximizar seu impacto. Ganhe bem, viva de forma simples e doa o resto. Mas o princípio continua. Você é moralmente obrigado a ajudar enquanto o custo para você for menor que o benefício para os outros. Ok, então temos duas visões completamente opostas. Como avaliar qual está certo? As diferenças são claras. Sobre obrigações morais, Randy diz, você não tem obrigação morais de ajudar pessoas que não conhece. Tem obrigação de não prejudicar, mas não de ajudar ativamente.
Singer diz: você tem obrigação moral de evitar sofrimento, sempre que o custo for baixo comparado ao benefício. Sobre o valor da sua vida, Randy diz: sua vida é importante por si mesmo. Você não existe para servir os outros. Singer diz: todas as vidas têm valor igual. Logo, sua felicidade não vale mais que a felicidade de um estranho. Deve maximizar felicidade total. Sobre a natureza da moralidade, Randy diz: moralidade é sobre como viver sua vida bem e guia para ter sucesso individual. Singer diz: moralidade é sobre diminuir sofrimento no mundo, é sobre as consequências, não sobre como você especificamente. Vamos testar ambas visões com casos concretos. Imagine que você é um médico brilhante, poderia trabalhar em área lucrativa como cirurgião plástica ou em área que salva mais vidas, mas paga menos, como medicina em área rural. Randy diria: escolha a cirurgia plástica, é onde você tem mais sucesso, não deve sua habilidade a ninguém. Singer diria: escolha a medicina rural, você salvará mais vidas. A obrigação moral é maximizar o bem-estar geral, não o seu próprio sucesso. Ou você herda $1 milhão que poderia investir e viver confortavelmente, ou doar e salvar cerca de 400 vidas, segundo estimativas. Randy diria: é seu dinheiro, invista e aproveite, você não deve nada a estranhos. Singer diria: você deve doar, 400 vidas valem mais do que seu conforto. Ou você tem 10 horas livres por semana, poderia aprender piano, sua paixão, ou fazer trabalho voluntário em um abrigo, ajudando os outros. Randy diria: aprenda piano, desenvolva seus talentos, tem valor moral. Singer diria: faça trabalho voluntário, aliviar o sofrimento dos outros é mais importante que seu hobby. Qual parece mais correto? Honestamente, a maioria das pessoas sente que os dois extremos estão errados. Randy parece cruel demais. Você não deve nada a ninguém, parece ignorar que somos todos humanos e vulneráveis. Singer parece exigente demais. Doe até doer, pareça negar o direito de viver sua própria vida. Então talvez a resposta esteja no meio, mas há um problema. Filosoficamente, ambos têm argumentos fortes. É difícil encontrar um meio termo que faça sentido. Se você admite que tem alguma obrigação moral para com os estranhos contra Randy, por que parar em 10% de doação? Por que não 50%, 90%? Onde você traça a linha e por quê? E se você admite que pode priorizar seu próprio bem-estar contra o Singer, por que isso não significa que não tem obrigação nenhuma? Porque doar qualquer coisa. Os dois extremos têm lógica interna. Posições no meio frequentemente parecem arbitrárias. Então voltamos à pergunta do início: altruísmo é imoral? Randy diz sim. Se sacrificar pelos outros nega o valor da sua vida. Singer diz não. Mas egoísmo é imoral. Você deve doar até sentir dor. Quem está certo? Honestamente, provavelmente nenhum dos extremos captura a verdade completa. Você não é apenas um indivíduo isolado sem obrigações, como Randy sugere, mas também não é apenas uma unidade de utilidade num cálculo moral, como Singer sugere. Você é uma pessoa com sua própria vida, projetos, relacionamentos e membro da humanidade, onde o seu conforto pode significar a diferença entre vida e morte para um. Como balancear? Eu não tenho resposta definitiva. Na verdade, ninguém tem, mas o exercício vale a pena. Ele te força a enfrentar a questão que você provavelmente evita quando você realmente deve às outras pessoas. Quando deve a si mesmo. Você pode viver com luxo sabendo que poderia salvar vidas. Você pode sacrificar completamente e chamar isso de virtude, onde você traça a linha. E por que exatamente ali? Essas perguntas não têm respostas fáceis, mas evitá-las é viver sem examinar as escolhas morais mais importantes que vocês fazem todo dia. Talvez a resposta envolva a diferença entre obrigações de justiça. Você deve não prejudicar outros, não roubar, não enganar, não usar violência. Isso é obrigação. E ações que vão além. Ajudar os outros é nobre, admirável, mas não obrigatório. É acima e além do dever. Isso respeita Randy em dizer que você não deve sua vida aos outros, mas respeita Singer em dizer que ajuda tem valor moral. Mas Singer rejeitaria isso, que evitar uma morte é além do dever, quando você pode fazer o custo pequeno. Talvez no fim, cada pessoa deve seguir quando da sua vida quer decidir o seu próprio bem-estar, quanto quer dedicar a livrar o sofrimento dos outros. Não há resposta certa, universal. É a escolha de valores. Mas seja honesto sobre a escolha. Se você vive com luxo enquanto pessoas morrem de causas evitáveis, conheça que está priorizando seu conforto sobre a vida dela. Não necessariamente errado, mas é a escolha que você está fazendo. E a pergunta mais difícil: você vive de acordo com sua própria posição moral? Se você acha que deve doar mais,
está doando, se você acha que não deve nada, se sente culpado, hipocrisia é universal nessa área. Todos nós vivemos com contradição entre o que acreditamos e como agimos. Se você gostou desse debate, temos vídeos sobre muitas outras coisas e você vai gostar. Então se inscreve aí para mais filosofias sobre dilemas morais reais que você enfrenta e compartilha com alguém que precisa pensar sobre isso. Todos nós deveríamos pensar, né?